Olá, estamos começando mais um programa Lado B da Notícia, que vai ao ar pelo YouTube e pelas redes sociais do portal de notícias 24 horas. Nosso programa é gerado aqui dos estúdios do portal de notícias em Cachoeiro de Itapemirim. Estamos recebendo hoje aqui, com muita honra, ele que já foi ministro do Meio Ambiente no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais por duas gestões, por dois períodos, e é engenheiro florestal, tem um trabalho importante no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, na Fundação Renova, no trabalho de recuperação e restauração das florestas, daquela tragédia de Brumadinho lá no Rio Doce, e está aqui, é filho de Jerônimo Monteiro, José Carlos Carvalho. Bom dia, Jesus. Bom dia, Basilinho. É um grande prazer estar aqui participando do seu podcast e parabenizá-lo por essa iniciativa. Cada vez mais a informação é fundamental para construir um mundo mais solidário e mais igual. José, você está aqui no Espírito Santo esse final de semana para abrir as portas do seu sítio, da sua vivenda ou da sua chácara lá em Jerônimo Monteiro. Há quem diga que Cachoeiro faz parte da grande Jerônimo Monteiro, né? E você fez um trabalho lá de restauração, criando aí uma espécie de museu. Explica isso para a nossa audiência, como que vai funcionar isso. Nós vamos, à medida que você for falando, nós vamos colocando algumas fotos aí para o pessoal ir vendo e ter noção daquilo que a gente está falando. Ok, Basilinho. Na verdade, eu já tenho há alguns anos uma pequena propriedade rural em Jerônimo Monteiro, são 14 hectares, que eu adquiri de um tio da minha esposa, da Sônia, e esse sítio tem uma particularidade para mim e para minha esposa do ponto de vista sentimental, porque é um sítio localizado na Fazenda Barra Limpa, originalmente de propriedade da família da Sônia, e por uma coincidência também, esse sítio especificamente que eu adquiri, ele foi o primeiro pouso em Jerônimo Monteiro dos meus bisavós que migraram da Espanha para o Espírito Santo. Então há ali uma forte relação afetiva. Além disso, eu tomei a iniciativa, já venho fazendo isso há mais de 15 anos, iniciei um processo de restauração florestal da área mais declivosa do terreno, em torno da metade do terreno, 7 hectares aproximadamente já estão todos restaurados. Eu já tenho lá pau-brasil dando sementes e outras espécies valiosas da Mata Atlântica, como jequitibá, peroba, Gonçalo Alves, braúna. E isso me dá muita satisfação. Graças a esse trabalho, mais um esforço que nós fizemos de conservação de solo e água, depois de todos esses anos, exatamente após as últimas chuvas desse ano, nós conseguimos fazer que uma nascente que teria existido no passado voltasse a surgir. Opa! Isso é uma grande satisfação. E também estamos lá fazendo um trabalho consorciado de café com abacate, com banana da terra e com palmito, jussara, açaí e pupunha. Certo. Então nós estamos fazendo uma coisa inovadora, inclusive com sistema de irrigação. Acabamos de instalar uma micro-usina fotovoltaica, toda a energia do sítio está sendo produzida localmente, em torno de 1.700 kW por mês, e decidimos restaurar uma casinha de pau a pique do século passado, que existia lá, que estava em ruínas,
e ao invés de acabar de derrubar, como normalmente ocorre, nós optamos por fazer uma restauração completa dessa casa, adicionando apenas um banheiro que não existia nas construções originais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo um esforço de cultivos de café e de restauração usando a mais elevada tecnologia disponível no mercado, nós também optamos, graças ao esforço da Sônia, de restaurar essa casa para mostrar para a comunidade que é possível, como normalmente acontece com os orientais, adotar as mais elevadas tecnologias, mantendo as tradições. Nós não precisamos de destruir 2000 anos de civilização para desenvolver e fazer com que a sociedade possa adquirir cada vez mais padrões de bem-estar. Esse trabalho vocês estão disponibilizando, as pessoas vão poder ir lá. Como que vai ser esse sistema de visitação na sua propriedade? Eu acredito que você quer transformá-la num núcleo de irradiação, né, dessa tecnologia, né, dessa filosofia, né, de trabalho, vamos dizer assim. Exatamente, Basilinho. Nós, no sábado próximo agora, nós estaremos abrindo essa casa à visitação pública, uma coisa modesta, que nós estamos chamando de Memorial da Roça, porque é disso que nós estamos tratando. Essa casa foi restaurada com as mesmas tecnologias construtivas do Brasil colonial. É uma casa barreada, feita com bambu, com cipó, com madeira encaixada. Lá praticamente não tem um prego, então nós usamos a tecnologia do período colonial, que sobreviveu na nossa região até meados do século passado, onde as habitações rurais era muito utilizada essa tecnologia, e já transformamos num Memorial da Roça, para as pessoas verem como que era uma construção rural do período colonial, do século XVIII, XIX, meados do século XX, e também colocamos lá alguns utensílios desse período, para as pessoas poderem identificar como era o modo de vida da população rural no século passado no Brasil. Mudando agora de pau para cavaco, né? Vamos falar de outros assuntos, aproveitar a sua presença aqui no nosso lado B da notícia. Você, juntamente com Marina Silva, Carlos Mink e outros ex-ministros, né? São 4 ou 5, se eu não me engano, se o Gustavo Krause também está. São 9. São 9 ex-ministros do meio ambiente, se juntaram, fizeram um movimento para defender algumas bandeiras, né, em relação ao meio ambiente aí, e pressionar o Supremo, Congresso, né, para evitar retrocessos na política ambiental brasileira. Como que surgiu a ideia dessa reunião de ex-ministros? Falando que a gente está falando de matizes antagônicas, né? Estamos falando de PT, PV, PSDB, né? Essa reunião, né, desse nicho para defender uma causa comum. Como surgiu essa ideia? Olha, Basilinho, essa ideia, na verdade, começou a ser desenhada em 2012, durante a votação do Código Florestal no Congresso Nacional, quando era ministra de Estado do Meio Ambiente, a nossa colega Isabela Teixeira. Naquele momento, o Congresso já demonstrava um grande conservadorismo nos temas ambientais, e nós nos juntamos numa articulação com a ministra Isabela Teixeira e tivemos oportunidade de fazer uma visita à presidente Dilma. E essa visita contribuiu para que ela vetasse uma série de pontos que representavam retrocesso naquela iniciativa do Congresso,
e depois, inclusive, se editou uma outra medida provisória que ganhou força de lei, melhorando o que o Congresso já havia feito de muito ruim. E de lá para cá, esse grupo continuou organizado. Depois, a ministra Isabela tornou-se ex-ministra, automaticamente se incorporou ao grupo, e nós passamos a ter uma atuação mais frequente naquilo que nós denominamos o Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente, para acompanhar, principalmente na atual legislatura e no atual governo, os grandes retrocessos que estão sendo perpetrados contra o meio ambiente no Brasil. Desde a redemocratização, aliás, voltando mais atrás no tempo, desde a Lei Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, que nós não víamos um momento de retrocesso tão acentuado em razão da presença de um grupo parlamentar atrasado, retrógrado, que atua no Congresso Nacional em relação à temática do meio ambiente. E esse grupo tem essa particularidade que você menciona com muita propriedade. É um grupo heterogêneo do ponto de vista político e ideológico, e há de se perguntar, poxa, mas como que esse grupo consegue agir de maneira tão articulada, tão harmoniosa? Por uma questão fundamental que eu gostaria que os nossos ouvintes atentassem para ela. Quando nós falamos de meio ambiente, é da vida que nós estamos falando. A vida não se manifesta num ambiente destroçado, devastado. E, por conta disso, como é da vida que nós estamos falando, a questão ambiental paira soberanamente acima das divergências políticas e ideológicas. Nós estamos falando de uma causa comum. Então, o que une todos os ex-ministros, independentemente das suas posições políticas e ideológicas, é a causa comum de proteger o meio ambiente, de proteger a natureza, de proteger o planeta, que é o lar da humanidade. Mas, Zé Carlos, as pessoas mais liberais, né, da corrente mais liberais e neoliberais, eles alegam que há um excesso de leis ambientais. A legislação, ela trava o desenvolvimento do país e trava a exploração de alguns recursos naturais que seriam caros ao Brasil, inclusive para gerar renda, gerar trabalho, da questão da vida, né? Gerar dinheiro no bolso de quem mora no campo, quem está lá na roça, de quem está lá no interior, para os amazonenses, né? Que estão, né? Eles falam que não, a legislação ela enterra. Como que você vê essa questão? Nós temos uma legislação muito avançada e eu estou entre aqueles, e isso praticamente é a posição de todos os ex-ministros. Nós não defendemos o status quo, da mesma maneira que nós somos rigorosamente, nos posicionamos contra os retrocessos, nós não defendemos o status quo. Ao dizer que não defendemos o status quo, eu estou mencionando claramente, em relação à sua pergunta, que nós concordamos que é necessário aperfeiçoar a legislação. Eu acho que nós temos uma legislação muito cartorial, muito burocrática. Então, estou de acordo que é fundamental aperfeiçoar. Agora, o que nós não podemos admitir é que, a pretexto de aperfeiçoar, o Congresso introduza uma série de regras de retrocesso que dispensa todas as atividades agropecuárias de licenciamento ambiental, que dispensa obras de infraestrutura de licenciamento ambiental. Isso não é simplificação, né? Isso é praticamente pretender transformar a licença ambiental numa licença para poluir. Isso é que nós somos contra, mas eu acho que é possível desburocratizar, simplificar,
principalmente na atividade agropecuária, para o pequeno e médio agricultor, para o microempresário. Acho que é perfeitamente possível, os próprios ex-ministros estão de acordo com isso. Já tivemos uma reunião com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em que tratamos abertamente dessa nossa posição de apoiar um processo de simplificação, desde que ele não signifique um retrocesso a ponto de dispensar, por exemplo, do licenciamento ambiental, atividades que são efetivas e potencialmente poluidoras. Rotineiramente, ministro, vou chamar de ministro, né? Até para dar prestígio ao nosso programa. O seu programa não precisa de ministro para ter prestígio, Basilinho. Que isso, bondade sua. Mas hoje o Brasil, rotineiramente, está na mídia internacional de forma negativa em relação à questão da Amazônia. A gente sabe que os problemas com a Amazônia, com desmatamento, com queimada, aumenta um ano, cai o outro. Isso já vem de décadas, né? Claro que é um problema que o Brasil precisa aprender a conviver e solucionar. Mas eu vou dizer assim, o retrato é tão feio quanto pintam, ou existe aí interesses de nichos do agronegócio europeu e asiático que contribuem para desvalorizar, vamos dizer assim, o país nessa questão ambiental em função da concorrência dos nossos produtos do agronegócio no mercado deles. Basilinho, você coloca uma questão que eu trato com absoluta naturalidade, sem nenhum constrangimento. Eu pessoalmente acho que o problema agravou-se muito agora nesse governo, mas não é um problema desse governo. É um problema que vem de longe. Ele vem de longe pelo próprio modelo de ocupação da Amazônia desenhado pelos militares nos anos 70, de abrir grandes rodovias na Amazônia, quando a ocupação recomendada seria com ferrovia. Então, já cometemos o primeiro erro lá atrás, e esse erro cometido lá atrás, ele não foi corrigido, ele vem sendo paulatinamente agravado. E também não sou ingênuo ao ponto de imaginar que não haja nichos de interesse, como você menciona, né, para criar dificuldades às exportações brasileiras. Não acho que isso existe, mas daí a dizer que há um movimento orquestrado de internacionalização da Amazônia, que há um movimento orquestrado de cobiça pela Amazônia, aí eu acho, sinceramente, que isso não corresponde à realidade. Até porque, como nós temos atuado, e sobretudo nos últimos anos agora, com a absoluta indiferença, a omissão do governo em relação ao desmatamento, às queimadas, à grilagem de terra, ao garimpo na Amazônia, nós acabamos dando discurso para esses nichos. Então, o que eu menciono e deixo claro é o seguinte: a nossa omissão em proteger a Amazônia afeta mais a soberania brasileira do que os interesses de eventuais nichos do mercado global de commodities agrícolas, de commodities minerais, principalmente nessas duas áreas, em relação à Amazônia. Então, na medida que nós controlarmos o desmatamento da Amazônia, como chegamos a ter num passado recente, que chegou a cair para 5 mil quilômetros quadrados por ano. Se nós conseguirmos fazer isso, nós tiramos dos nossos adversários, dos interesses contrariados do exterior, o discurso da devastação da Amazônia para poder tentar utilizar isso para constranger as exportações brasileiras no exterior. Então, está nas nossas mãos resolver o problema. E na medida que nós resolvermos o problema, nós certamente vamos inverter. Nós chegamos a ter uma posição positiva ativa na conferência, na COP26 em Paris, a Conferência Mundial do Clima, que o Brasil foi uma das lideranças que fez um grande protagonismo, e de lá para cá
passamos a ser um pária internacional na área ambiental, que lamentavelmente é o que está acontecendo. O que nós precisamos de fazer? E aqui também eu faço mais uma ressalva, eu gosto de tratar das coisas com realismo. A gente não pode criticar generalizadamente o agronegócio por ser responsável pela degradação ambiental na Amazônia. O agronegócio exportador, por exemplo, ele não tem interesse nenhum em desmatamento na Amazônia, tanto é que eles têm uma posição contrária aos ruralistas retrógrados, conservadores, que realmente têm uma posição muito mais inapropriada com relação à conservação. Mas os problemas cruciais da Amazônia, que levam à devastação da Amazônia, são os grileiros, aqueles que invadem as terras públicas. Para arrancar madeira, para poder fazer, depois larga aquilo para lá e deixa... Exatamente. São os grileiros que invadem para tirar a madeira, para tomar posse da terra, para depois vender a posse, e aí cria um processo que lá na frente acaba beneficiando o setor agropecuário, mas é a grilagem. Então nós temos que combater a grilagem, nós temos que combater o garimpo, que é outra tragédia ambiental na Amazônia, e combater a exploração ilegal de madeira, que é esse caso que você menciona. Então, agindo nessas três frentes, nós vamos ter condições de melhorar a Amazônia. Mas volta a um ponto que me é muito caro. Nós não vamos resolver o problema da Amazônia só com fiscalização. É óbvio que o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, o INCRA foram completamente desmantelados. Nós podemos reorganizar essas instituições, dar a elas uma presença forte na Amazônia, mas só com fiscalização nós não vamos resolver. Nós temos que criar um modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Como o Darcy Ribeiro falava, nós precisamos de criar uma civilização tropical, levando em conta as potencialidades da Amazônia, de tal forma que você possa gerar renda e emprego para a comunidade com a floresta em pé. Porque o modelo que nós temos hoje é de geração de renda e emprego com o desmatamento. É isso que nós temos que mudar. Então não adianta só apostar na fiscalização, porque a fiscalização pune o desmatamento. Ela pune o uso predatório dos recursos naturais, mas ela por si só não tem elementos de política pública capaz de reverter o processo de desmatamento para gerar renda e emprego para mais de 20 milhões de brasileiros que moram na Amazônia e que precisam de ter uma vida digna como tem os brasileiros de outras regiões. Pois é, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Conversamos aqui hoje com o ex-ministro, o engenheiro florestal José Carlos Carvalho. Não deu tempo da gente falar de Iotim, falar da Fundação Renova, eram pautas que estavam, mas ele vai voltar aqui, ele vai voltar para visitar o Memorial da Roça, e nós vamos cercar ele lá na entrada de Jerônimo Monteiro, vamos trazer ele aqui de volta no lado B da notícia, para a gente dar sequência a essas pautas que são caras e importantes, não só para Cachoeiro, não só para Jerônimo Monteiro, mas para o Brasil e para o mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Zé Carlos. Eu que agradeço a oportunidade.